Boa tarde, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Vamos dar prosseguimento na nossa primeira palestra do Seminário Multiplique 1, que fala sobre o que é a visão da Igreja Multiplicadora. E a primeira palestra tem como tema exatamente o que é a visão. Então, na palestra anterior, a gente apresentou o objetivo dessa palestra. A gente também perguntou qual é a sua opinião sobre o que é a Igreja Multiplicadora. Apresentamos o conceito, e vimos que a Igreja Multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão. E destacamos algumas coisas dessa definição, que é a intencionalidade na multiplicação, que são os 5 princípios, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. E vimos que isso trabalha como uma engrenagem, A Igreja Multiplicadora trabalha como uma engrenagem em que cada um desses princípios funcionam conjuntamente para ter um funcionamento perfeito. Destacamos também a importância da base da grande comissão, que é fazer discípulos. Então a gente vai até as pessoas, o ID, vai até as pessoas, leva-as ao entendimento da palavra, ensina a obedecer, batiza assumindo compromisso, mas o objetivo é fazer discípulo. E vimos que esse discipulado é a base da Igreja Multiplicadora. Vimos aqui que essa visão não é uma visão de uma igreja discipular, que começa no discipulado 1 a 1, depois continua inserindo a pessoa num pequeno grupo de jovens, de adolescentes, de adultos, e se completa com a pessoa também fazendo parte de toda a igreja, celebrando, e congregando junto com toda a igreja, certo? E hoje a gente ficou de continuar sobre a fonte de autoridade da visão da Igreja Multiplicadora. Então nós vamos partir daqui, Até comecei, mas vi que o horário ia ficar muito longo o vídeo e achei melhor dividir, porque essa parte aqui também tem um conteúdo muito interessante e importante, tá? Então vamos lá. Primeiro, a fonte de autoridade, nós vamos apresentar aqui algumas fontes que até são boas, não é que são ruins, mas que não pode ser a base principal. A fonte, a autoridade principal e única é o que a gente vai ver no final. Então fica ligado aí que a gente vai apresentar cada um. E como eu disse, a gente está fazendo isso aqui para que você que não pode estar presencialmente no encontro possa preencher em casa a sua apostila. Agora a gente está nessa parte aqui, depois do quadrinho que a gente preencheu na última palestra, tá? Então está aqui, fonte de autoridade da visão de Igreja Multiplicadora. Primeiro, não é a experiência. É como diz ali no PowerPoint, a imitação, conforme afirma o ditado popular, pode ser mais sincera e lisonja. Porém, dentro do contexto de crescimento eclesiástico, a imitação é a vereda mais rápida para o fracasso. Ministério por imitação quase invariavelmente resulta em deterioração e não em crescimento. Então a gente precisa entender que a experiência é importante, mas às vezes a experiência em um local é uma e em outro local é outra. Às vezes a experiência que os nossos pais na fé tiveram foram uma, tipo a experiência de Moisés, que ele viu a sarça ardente. Nunca mais aconteceu na Bíblia. A experiência também lá de Eliseu e Elias, que fizeram vários milagres. Nunca mais caiu fogo do céu como caiu na ocasião lá de Elias com os profetas de Baal. Então as pessoas às vezes querem reproduzir de novo o que aconteceu, que foi pessoal e específico para aquele momento. Então é disso aqui que ele está falando. Por isso que a fonte de autoridade não pode ser apenas a experiência. A experiência é boa, conta, mas às vezes a experiência é para mim. Eu tive uma experiência de conversão, acredito que você teve outra experiência de conversão.
pode ter semelhanças, mas provavelmente vai ter uma coisa que é exclusivamente seu. Comigo mesmo, Deus falou comigo dentro do baile, depois de beber, depois de dançar, e Deus falando comigo lá. Depois usou Davi, usou outras pessoas para me ajudar a compreender melhor. Mas talvez você não precisou passar por esse tipo de experiência, porque foi minha. Eu precisava ter aquela experiência. E você talvez tenha tido outra experiência que eu nunca vou ter, certo? Então a experiência é boa, é verdadeira, mas ela sozinha não pode ser a fonte máxima de autoridade. E para a visão da Igreja Unificadora não é só isso. Segundo, também não é a tradição. Tradição são boas? São boas. Mas a gente tem que analisar. Se a gente quer crescer, se a gente quer viver esse novo momento, a gente precisa ver o que é tradição e o que é tradicionalismo. A tradição são coisas boas que servem para a gente de base, né, para a gente guardar bons princípios, mas as formas, o mundo que a gente está vivendo, a gente precisa saber como vai colocar em prática e como não vai. Aí tem até uma frase aqui que faz a diferença, né, entre tradição e tradicionalismo. E diz assim, ó, tradicionalismo é a fé morta dos que vivem na fé dos que morreram. Ou seja, a pessoa teve lá uma vida de fé, uma vida de oração, uma prática, né, espiritual no passado, que para ela foi viva. Mas aí a pessoa pega aquela experiência e só reproduz sem fazer uma reflexão. Vou dar um exemplo. A pessoa, às vezes, como a dona Ana, né, tinha uma vida de oração, tinha uma prática de evangelização muito grande, que a gente também tem que ter, é claro. Só que eu querer fazer oração exatamente igual ela, ou eu querer evangelizar exatamente como ela evangelizava, sendo que eu sou outra pessoa e convivo com outras pessoas. Então, o princípio da tradição, da evangelização e da oração, esse eu mantenho. Mas a forma de evangelizar, você vai aplicar de acordo com a realidade. Vou dar um exemplo para você, mais um exemplo. Por exemplo, eu já evangelizei um rapaz que ele já chegou dizendo para mim, eu sou ateu, eu não acredito na Bíblia, e eu te peço que não fale da Bíblia comigo, se você quiser ser meu amigo. Isso lá no ensino médio. E eu, poxa, me deu um baque, como é que eu vou falar, conviver, porque eu gosto da Bíblia, eu falo da Bíblia o tempo todo, eu falo o que Jesus fez na minha vida. Mas Deus colocou no meu coração amá-lo. E a gente continuou o nosso relacionamento na escola, a gente estudava junto, ele era muito bom nas exatas, eu era bom nas humanas, um ajudou o outro. E a gente foi desenvolvendo um relacionamento, eu pedindo a Deus, me dá sabedoria, me dá paciência para aguentar. E aí Deus me deu a oportunidade que um dia, para resumir a história, né? Teve vários eventos, mas uma vez ele veio chorando, com problema com o padrasto, querendo sair de casa. E ele abriu o coração e falou, eu deixei ele falar, ouvi. E aí foi o momento de eu falar, olha, Luiz Carlos, gosto muito de você, quero te ajudar, mas você tinha pedido para eu não falar da Bíblia com você, nem de Jesus. Só que eu não tenho como te ajudar, te aconselhar, porque foi Jesus que me ajudou, foi a Bíblia que me mostrou algumas coisas que eu precisava aprender, como perdoar o meu pai, como perdoar as pessoas que fazem mal. Aí falei de Jesus, ele deixou, compartilhei e ele entregou a vida para Jesus. Então estou só dando um exemplo para vocês. Se eu usasse só aquele método, né, tem que falar, tem que pregar, a pessoa tem que aceitar, depende do contexto. É disso que eu estou falando aqui, é disso que a Igreja Multiplicadora está falando. Não é apenas um tradicionalismo de pegar o que os outros fez e fazer igual só por fazer. Não, tem que saber por que eu estou fazendo. Tem que saber aplicar na realidade de hoje. A fé, os princípios se mantêm, mas tem que ser vivo, não pode ser morto. Tá certo? Seguindo. Também, além de não ser a tradição, também não é a razão. Não é o pragmatismo. Tipo aquele termo, né? O fim justifica os meios. Não, nós, crentes em Cristo, não fazemos as coisas só com fins que venham a justificar os meios. Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque dá certo, porque dá resultado. Mas às vezes dá certo, dá resultado, mas está sendo da maneira que não é da maneira de Deus. Tipo, vou dar um exemplo aqui para vocês.
querer botar medo nas pessoas para as pessoas ir para a igreja. Botar medo nas pessoas para as pessoas ofertarem. Botar medo nas pessoas para as pessoas entregar a Jesus de verdade. Tudo bem, pode ter algum efeito. Mas se a palavra não entrar no coração, se a pessoa não entender o amor de Deus de verdade, não entender a graça salvadora de Jesus, não está adiantando nada. A pessoa vai passar a vida toda na igreja e quando morrer vai para o inferno. Ou ao mesmo tempo também, você prega o evangelho, suaviza, né? Para agradar a pessoa, mas não fala a verdade, que ela tem que buscar viver uma vida de santidade, que ela tem que se arrepender dos seus pecados. Só fala, não, vem para a igreja aqui, fica com a gente, o fim justifica o meio, o importante é encher a igreja. Não, a gente tem que encher a igreja, mas tem que crescer, tem que multiplicar, mas do jeito de Deus, pregando o evangelho, mostrando a verdade em Cristo. Mostrando a salvação, mas mostrando que na salvação tem um processo de santificação. Estão entendendo a ideia? Então, pode colocar aí também na apostila. Não é a razão apenas. Ela pode ajudar a gente a entender algumas coisas. Mas o evangelho já começa por aí. O evangelho é o poder de Deus para salvação, para transformação. E salvação é milagre. Então não tem lógica. Jesus nasceu de uma virgem. Não tem lógica, é um milagre. E eu poderia ficar enumerando aqui várias coisas no Evangelho que é milagre. Ou a gente crê para ver, ou a gente não vai ver, ou a gente não vai experimentar. Tá certo? Então, a razão em matéria de fé, ela é até certo ponto na área humana. Mas na área espiritual, ela é sobrenatural. Tranquilo? Então, por isso que só a razão não é suficiente. Mas já que não é esses três, o que é então? Qual é a fonte de autoridade da igreja multiplicadora? Vamos lá então. Vou botar aqui no PowerPoint. A base para a visão de igreja multiplicadora é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é nossa única regra de fé e prática. Então coloca aí. A Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Então, se a gente está em dúvida, o que está certo ou errado, a gente tem que ir para a Bíblia. Nós temos que ver o que está escrito na Palavra de Deus. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus só respondeu, está escrito, está escrito, está escrito. Satanás tentou mudar as Escrituras, não, está escrito isso aqui. Jesus reinterpretou a Bíblia para o período da sua época, lá a pessoa entender o que realmente Deus estava querendo ensinar. E ensinar para as pessoas primeiramente o Evangelho. Ensinar o plano de salvação, ensinar que Jesus veio, viveu entre nós, morreu por nós, ressuscitou, mandou o Espírito Santo para habitar em nós e prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Então tem que pregar o Evangelho, tem que pregar o Evangelho para as pessoas poderem entender. Porque já começa por aí, as pessoas não conseguem entender a Bíblia, presta atenção, se ela não entender o Evangelho. Por quê? Só depois que a pessoa entende o Evangelho, se rende ao Evangelho, entrega a vida a Jesus, é que ele recebe o Espírito Santo. E a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então vamos aprender muito sobre isso, mas eu queria chamar a sua atenção. Tranquilo? Agora, uma outra parte que eu quero destacar é também o que não é igreja multiplicadora. Que tem gente que pensa que igreja multiplicadora é um método, é um modelo, é PGM, é uma série de atividades. Não é. Então nós vamos trabalhar isso aqui. Então tá aqui no caderninho, na segunda parte aqui, ó, para você preencher o que não é igreja multiplicadora. Então vamos lá. Primeiro, não é método e modelo. A gente não quer que as igrejas tudo imite uma outra para ficar tudo igual. Não. Não é método, não é modelo. Segundo, ela também não é apenas PGM. Não é só dividir a igreja ou multiplicar o número de pequeno grupo. Não é isso também não. Isso é uma ferramenta, isso é uma parte do processo. Mas isso só não é uma igreja multiplicadora.
Terceiro, não é um conjunto de materiais. Nós temos materiais, livros, nós temos apostilas, nós temos PowerPoint que eu estou botando aqui, ó, e vou mostrar para o pessoal no dia. Mas isso são ferramentas. Só isso não é igreja multiplicadora. Sem material, a igreja multiplicadora continua existindo. Certo? Como eu disse, a Bíblia que é a base. O material está com base na Bíblia. Mas o material não é apenas o material, a igreja multiplicadora. E também não é mudar tudo. O objetivo da igreja multiplicadora não é mudar tudo na igreja. Na verdade é o contrário, é contextualizar. É ver o que está na Bíblia. É voltar para o que está na Bíblia. É voltar a ver o que a igreja primitiva fazia. E a partir daí, começar a ver na nossa realidade como aplicar isso. Como colocar em prática na nossa realidade, na nossa igreja local, na nossa vida, na nossa família. Tá certo? Estamos terminando. Tá dando 16 minutos, mas eu espero até os 20 acabar aí, que minha meta é 20 minutos. Tá certo? Para terminar, tem aqui, que é o tempo que a gente vai ter um tempinho maior nos grupos, né? Vamos formar pequenos grupos no final para trabalhar duas perguntinhas importantíssimas. Aí tá aqui, ó. Primeiro, em geral, a primeira pergunta. Em geral, os membros de nossas igrejas parecem não estar muito enganjados em fazer discípulos. Comente algumas razões para esse cenário e o que podemos fazer para mudar. Em outras palavras, na prática da igreja em geral, a gente vê pouca gente fazendo discípulos. Pouca gente trazendo seus amigos para a igreja, pouca gente trazendo e formando novos discípulos. Pouca gente fazendo um discipulado, um estudo bíblico com as pessoas, com os amigos, com os parentes. Poucas pessoas trazendo. E isso tem feito o quê? Poucos batismos acontecerem. Poucas pessoas chegando para a igreja. Por quê? Por que está acontecendo isso? Quais são as razões para a gente viver esse cenário? E como a gente pode mudar? Porque a gente falou aqui que se o objetivo da igreja multiplicadora é fazer discípulo, por que a igreja não está fazendo discípulo? Temos que buscar entender quais são as razões para isso. E o que a gente pode fazer para mudar isso. Certo? Essa é a primeira pergunta para a gente pensar, para a gente debater e para a gente buscar e escrever nosso entendimento, né, sobre quais são as razões e como que a gente pode mudar. Tá certo? Segunda pergunta. Se a grande comissão é uma ordenança de Cristo, é uma ordem de Cristo, na sua opinião, o que tem impedido ela de ser prioridade em nossas organizações, ministérios na igreja e na nossa vida? Em outras palavras, a grande comissão, ir e fazer discípulos, pregar o evangelho, fazer discípulos, ensinar, caminhar junto. Se essa é a ordenança de Cristo para a igreja toda, para cada discípulo, por que, na sua opinião, a maioria não tem colocado isso como prioridade? Nas organizações, nos ministérios, nas programações e até mesmo na nossa vida pessoal. Então eu queria que você olhasse com muito carinho essas duas perguntas, anotasse aí as suas considerações, para a gente poder refletir e ver formas da gente melhorar, tá bom? Porque, como diz aqui, a igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local. A sua igreja local tem que crescer e multiplicar, com o objetivo de cumprir a grande comissão, ir e fazer discípulos. Temos que ter a intencionalidade de multiplicar discípulos. Temos que ter o objetivo de seguir os princípios da igreja multiplicadora, os princípios bíblicos, a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igreja,
a formação de líderes, a compaixão e graça. Pare, reflita e vamos avançar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.